Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Levando-a para o meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peque mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós nos aproximamos da nossa Semana Santa, do Tríduo Pascal, e a liturgia da palavra vai nos ajudar nesta reta final de preparação. De maneira especial, na liturgia de hoje, não somente na primeira leitura, que foi lida, a forma breve, porque existe a outra parte, que aí é todo o contexto ainda, que narra como aconteceu a questão destes dois juízes, dois homens de idade, que acabam ali se corrompendo ao ver a beleza daquela jovem e tudo mais aquilo que está ali no contexto, com Susana. E também o Evangelho nos fala, não necessariamente de uma corrupção, mas também fala de um julgamento. Então, nos dois contextos nós temos o julgamento, o julgar. Na primeira leitura, o que acontece, na verdade, com esses dois homens que deveriam ser exemplo, é que eles permitiram que o coração deles se corrompesse. E aí é a grande tentação, é a grande luta que nós temos que ter enquanto cristãos, de não permitir que o nosso coração se corrompa. O Papa Francisco, ele dizia, até mesmo antes de ser eleito Papa, que a corrupção, ela faz mais mal na vida da pessoa, na vida daquele que vive, do que, por exemplo, um pecado na área da sexualidade. Porque a corrupção, ela mancha de tal forma que a pessoa, se ela não está atenta, ela não consegue mais voltar, ao contrário, a vida dela vai cada vez mais se corrompendo e ali então ela vai se desviando daquilo que é a vontade de Deus. Na primeira leitura de hoje, nós vemos isso nesses dois homens. É ilusão acreditar que esses dois homens, eles chegaram a cometer tal ato como se fosse a primeira vez. O coração deles foi corrompido antes, muito provavelmente por pequenas coisas,
né? O próprio profeta Daniel fala, né? Vocês se deixaram corromper-se e por conta daquilo que é o desvio, vocês foram enganando, não somente em sentenças injustas, mas ao ponto de querer ainda, né, levar à condenação aqueles que não se submetem à vossa vontade, inclusive com relação à traição, com relação, né, a uma prática, no caso aqui, na prática relativa à afetividade e sexualidade. Nós também somos chamados por Deus à fidelidade, uma fidelidade que retira aquilo que é a corrupção, uma fidelidade que não se corrompe naquilo que é pequeno, porque o pequeno depois ele dá abertura para outro que é um pouquinho maior, e aí depois dá abertura para um outro que é um pouquinho maior, e a hora que nós percebemos já está enorme, e aí pode até mesmo estar num ponto que a gente não tem mais a coragem de voltar atrás, ou não tem mais o coração humilde para voltar atrás. Repito, se não fosse a bravura de Daniel ali, conduzido pelo Espírito Santo, e é interessante perceber isso na primeira leitura, né, como as coisas se invertem. Vai dizer que, né, era um jovem, e ele, este jovem, é ele que intervém, quando na verdade nós sabemos que aquele que tem mais idade deveria ter então mais sabedoria, deveria então ter mais capacidade de julgar, de olhar, um olhar que passa pela misericórdia. E ali não, é justamente ao contrário. É um jovem que de maneira corajosa intervém na situação. E então Susana, por meio daquele jovem, ela alcança a vida nova. Se nós olharmos para o Evangelho, situação parecida, uma mulher que é pega em adultério, é levada até Jesus, mas é interessante que a lei levítica, capítulo 20, versículo 10, diz que ambos, homem e mulher, devem ser apresentados. Então, já começa errado. Já existe alguma coisa errada ali, nessa situação. E trazem a mulher justamente para que Jesus fosse então colocado ali à prova. E a resposta de Jesus é uma resposta de quem concede uma vida nova. Alguns autores do deserto, né, como a gente diz, padres do deserto, vai dizer que, numa referência, não que é isso que aconteceu, mas que quando se apresenta a Jesus a situação, vai dizer que Jesus, né, o Evangelho narra que Jesus então ele se abaixa e começa a escrever no chão. Alguns autores vai ver nisso, nesse ato de Jesus, que a partir de então escreve a nova lei, não aquela que Deus, com os seus dedos também concedeu através das tábuas, né? Porque também o livro do Êxodo vai dizer isso, que Jesus com o seu dedo escreveu os 10 mandamentos, mas aqui Jesus ele traz um mandamento novo, que é o mandamento do amor e da misericórdia. E por isso então aquela mulher que já vive este novo mandamento, que Jesus está ali com o dedo dele escrevendo, ela possui a vida nova. Que nós possamos pedir esta graça a Deus, a graça de não nos corrompermos. E aí é necessário o Espírito Santo, a força. Porque a gente se corrompe muito fácil, às vezes por respeito humano, às vezes nós não temos a coragem deste jovem da primeira leitura de hoje, que no meio de uma multidão se levanta e é capaz de defender alguém que é inocente. Dá medo, né? De falar, dá medo às vezes de anunciar o Cristo, de dizer a verdade, e a gente silencia. E ali então a gente já dá abertura para que não o bem, mas o mal aconteça. Que Deus também nos dê a graça de vivermos não somente para conosco, mas também para com o outro, esse novo mandamento que é o mandamento do amor. Da oportunidade nova de recomeçar. De fazer com que aquele que errou, que falhou, possa possuir
a vida nova que Cristo veio trazer, e não a condenação e não a morte, porque é isso que o Senhor deseja, a vida nova, uma vida com Ele, de unidade. E é por isso, Senhor, que nós pedimos, Senhor, envie, Senhor, o Teu Espírito Santo. Derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre meus irmãos, sobre minhas irmãs que se encontram aqui nesse santuário, mas sobre todos aqueles que nos acompanham em casa. Que possamos verdadeiramente viver esta experiência de amor, de graça. Uma experiência, Senhor, que vem de Ti, Senhor. Aonde tudo aquilo que nos afasta, que pode ser, Senhor, corrupção, que possa ser tentação, não atinja seu objetivo, mas ao contrário, que permaneçamos firmes em Ti, Senhor. Envia, Senhor, Teu Espírito Santo, Senhor, para nos ensinar também a perdoar, a ser misericórdia, a ser, Senhor, na vida dos irmãos, graça e paz. Envia, Senhor, o Teu Espírito. Jesus, manda Teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda Teu Espírito para transformar meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.